Pessoal, nessa aula eu vou apresentar o conceito de campo em física e vou definir o campo elétrico. A partir da definição, vamos calcular o campo elétrico para cargas pontuais e para um dipolo elétrico. Um campo é basicamente um conjunto de valores associados a cada ponto do espaço. Mas em física, a palavra campo expressa uma ideia de que uma dada entidade física existe em todos os pontos do espaço. Por exemplo, as temperaturas em cada ponto do espaço no interior de um forno, ou as diferenças de pressões no interior de uma piscina, conforme a gente afunda. Muitas vezes as cores também nos ajudam a representar diferentes valores distribuídos no espaço. Como aqui estamos representando apenas a intensidade da grandeza, esses são chamados campos escalares. É claro que, além da intensidade da grandeza, também podemos associar a cada ponto do espaço uma informação direcional. Dessa forma, desenhamos um vetor em cada ponto do espaço e criamos um campo vetorial. Campos vetoriais são bastante úteis para representar campos de forças, ou velocidades, ou qualquer outra grandeza vetorial. E como é que isso nos ajuda aqui nessa parte do conteúdo? Quando a gente pensa em forças de ação à distância, como a gravidade e a própria força elétrica, os campos são o mecanismo por trás dessas forças. Perceba a diferença. Para Newton, a interação gravitacional entre dois corpos é direta e instantânea. É o corpo A quem atrai o corpo B. Mas no início do século XIX, Michael Faraday propõe um outro mecanismo de comunicação entre os corpos. Primeiro, o corpo A altera ou modifica o espaço à sua volta. E depois o corpo B chega e interage com o espaço alterado. A alteração do espaço torna-se o agente através do qual A e B interagem mutuamente. E é dessa forma que cargas elétricas se comunicam à distância. Desse ponto de vista, carga elétrica é definida como a propriedade da matéria que modifica o campo elétrico do espaço ao seu redor. Perceba que carga elétrica é uma propriedade da matéria, enquanto que campo elétrico é uma propriedade do espaço. Pensar no espaço vazio como um agente físico repleto de propriedades é bastante recente na história da ciência. Então vamos agora para as definições. O vetor campo elétrico E é gerado por uma carga Qzão. Uma outra carga Qzinho é quem vai interagir com o campo elétrico de Qzão e sentir a ação da força elétrica. Em termos de campos, é assim que a gente define força. Força elétrica sobre a carga Qzinho é definida como o produto de Qzinho com o campo elétrico de Qzão. A unidade de campo elétrico é o Newton por Coulomb. E analisando essa equação vetorial, a gente percebe o seguinte. Se a carga Qzinho for positiva, a força sobre ela apontará na mesma direção e sentido do campo E. Se a carga Qzinho for negativa, a força sobre ela vai apontar na direção oposta ao vetor campo elétrico. Para existir campo elétrico, nós não precisamos de Qzinho. Basta existir Qzão. Se a gente considerar pontos no espaço, um resumo para a visualização do campo elétrico nesses pontos é o seguinte. A direção do vetor é a linha que une a carga Q, que gera o campo, a um ponto P do espaço qualquer, onde a gente quer determinar o campo elétrico. E para o sentido do vetor, a gente usa a regra. Se Q for positiva, os vetores apontam para fora da carga. Se Q for negativa, os vetores apontam no sentido da carga. São todas conclusões diretas da análise dessa equação vetorial, considerando as cargas positiva e negativa de Qzão e Qzinho. Para uma carga pontual, a força elétrica é dada pela lei de Coulomb. Portanto, se a gente usar agora a nova definição de campo, a gente vai descobrir que o campo elétrico de uma partícula pontual depende da sua carga e decai com a distância ao quadrado.
Para ter uma ideia do campo ao redor de cargas pontuais, a gente calcula o campo em alguns pontos do espaço. Para uma carga positiva, os vetores apontam para fora da carga, e para uma carga negativa, os vetores apontam no sentido da carga. Perceba que os vetores possuem a mesma intensidade em pontos equidistantes das cargas. Uma outra maneira de visualizar o campo elétrico é através das linhas de campo. São linhas imaginárias que tangenciam os vetores campo elétrico em cada ponto. Para cargas pontuais, o esquema é simples. As setas indicam que as linhas saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Para configurações mais complicadas, a quantidade de linhas ajuda a identificar a quantidade de carga. A carga 1 é positiva, porque linhas saem dela. 2 e 3 são negativas porque linhas entram nelas. Como mais linhas saem de 1, ela possui a maior carga. Como menos linhas chegam em 2, ela possui a menor carga. Se queremos desenhar o vetor campo elétrico em um determinado ponto, devemos desenhá-lo tangente às linhas de campo naquele ponto. Aqui é importante calcularmos o campo elétrico de uma configuração de cargas chamado dipolo elétrico. Um dipolo elétrico é a combinação de duas cargas iguais e opostas, separadas por uma pequena distância. Aqui, a gente vai calcular o campo elétrico a uma distância y do eixo do dipolo, que é o eixo x, exatamente no ponto médio entre as cargas. Como tarefa, você pode calcular o campo em qualquer outro ponto do espaço. No sistema de várias cargas, cada carga contribui com um vetor campo elétrico no ponto P. A carga mais Q contribui com um vetor E1 saindo dela, e a carga menos Q contribui com um vetor E2 apontando para ela. O módulo desses vetores é dado por essas expressões. Estamos considerando cargas pontuais. A distância R de cada carga até o ponto P pode ser descoberta através dessa geometria aqui embaixo, aplicando o teorema de Pitágoras. Vamos substituir a distância R ao quadrado nas fórmulas, e o que a gente vai ter é isso aqui. Isso significa que os módulos dos campos são iguais no ponto P. Agora vamos fazer a decomposição desses campos no eixo XY. E vamos calcular a resultante em cada coordenada. Perceba que o ângulo θ entre os vetores e o eixo x é o mesmo nessa geometria. Portanto, cosseno θ e seno θ são dados por essas fórmulas. Se calcularmos o campo resultante ao longo do eixo y, a gente vai perceber que ele é igual a zero, já que as componentes E1y e E2y são iguais, então se anulam. No eixo x, o campo resultante é a soma dos dois vetores E1x e E2x, as duas projeções. Como a gente sabe que E1x é E1 cosseno θ e E2x é E2 cosseno θ, quando fazemos as substituições, teremos essa expressão final. Repita todos os cálculos em casa como tarefa e, de novo, tente calcular o vetor campo elétrico resultante num ponto diferente do ponto P. Dessa resposta é possível perceber que o campo total aponta no sentido positivo de x, e ele decresce conforme nos afastamos das cargas, caminhando sobre o eixo y. Uma visualização das linhas de campo do dipolo é essa daqui. Representando os vetores campo elétrico, a gente tem esse tipo de representação. Lembrando que essa expressão é válida apenas sobre o eixo y, no ponto médio entre as cargas. É possível perceber que, se estivermos muito distantes do dipolo, a gente deve notar que os campos das cargas de mesmo módulo e sinais opostos quase se cancelam. Nessa expressão, quando assumimos a distância y muito maior que a distância s entre as cargas, podemos desprezar o fator s sobre 2 ao quadrado, quando comparado com y ao quadrado. E a expressão se torna essa daqui, o que mostra que o campo diminui muito rápido
à medida que nos afastamos das cargas. E novamente, repita esses cálculos em casa. Uma última definição importante usando os dipolos elétricos é o momento de dipolo. Este é um vetor cuja orientação é definida como começando na carga negativa e apontando para a carga positiva. O módulo desse vetor é o produto da carga Q pela distância que as separa, S. Sua unidade de medida é o Coulomb vezes metro. Essa definição é importante porque os dipolos elétricos tendem a se alinhar com o campo elétrico, devido ao torque da força elétrica no sistema. Os dipolos elétricos sofrem torques e acompanham as linhas de campo em cada ponto do espaço. Um exemplo importante de dipolo permanente são as moléculas de água. Nelas, os elétrons negativos passam a maior parte do tempo mais próximos do átomo de oxigênio. A polarização dessas moléculas nos permite representá-las como momentos de dipolo, apontando do átomo de oxigênio para os átomos de hidrogênio. E para a aula de hoje era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Um abraço a todos.